Jesus é um ser criado? Obrigado, Rabino, pela correção. Deus abençoe o senhor. Na verdade, nós entendemos Yeshua, nós chamamos Jesus pelo nome judaico de Yeshua, como a palavra de Deus. Isso é comum, todos creem que ele é o Logos, que ele é a palavra que se fez carne. E se ele é a palavra de Deus e se fez carne, a Bíblia também vai dizer, obviamente que no decorrer da palestra nós vamos falar sobre isso, que ele é o unigênito do Pai, é o Filho unigênito. Então, observando por esse lado, ele foi criado como filho. Ele é a palavra, como palavra ele faz parte do eterno, mas como filho ele é criado, ele é gerado. É isso que eu posso inicialmente colocar meu ponto de vista. Ok, Rabino, o senhor ainda tem 1 minuto para expor os seus pensamentos. Então, dentro da fé judaica, que nós somos judeus messiânicos, mas vemos Yeshua sob a ótica judaica, não sob a ótica cristã. Então nós vemos que Deus é único, é um, como defendemos no Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Mas os escritos da Brit Hadashah vão dizer que ele é a palavra de Deus. Eu procuro simplificar, porque eu gosto que as pessoas que ouvem entendam. Só um minutinho aqui. Estão incomodando nós aqui. Eu gosto que as pessoas que nos ouvem entendam, falar uma linguagem que as pessoas possam entender. Então Deus é eterno. E quando Deus fala, Deus começa a criar e ele fala, por exemplo, haja luz. Essa palavra que sai da boca de Deus é a figura de Yeshua. Ele é a palavra de Deus, ele é o primeiro a existir. Digamos que Deus nunca tinha falado nada. Quando ele falou pela primeira vez, essa palavra se fez carne. Mais tarde essa palavra se fez carne. Mas essa palavra foi a palavra que Deus usou para criar. É tanto que os escritos da Brit Hadashah vão dizer que por meio dele, todas as coisas foram criadas. Então não há nenhuma contradição nisso. Ele é filho de Deus e ele é a palavra de Deus, assim eu entendo. Muito obrigado, Rabino. Olha, eu vou, querido Adriano, o nosso TJ que está online lá, o senhor terá 2 minutos as suas considerações iniciais. Jesus é um ser criado? Bom, respondendo objetivamente a pergunta, a resposta é sim. Embora tenham vários conceitos sobre Deus, né? A Bíblia apresenta de forma bem simples e clara que Cristo ele é um ser que não existia antes, que então, num determinado momento do tempo, chamado eternidade, ele passa a existir por meio de um processo onde Deus traz Jesus Cristo à existência. E quando nós nos apegamos somente ao que a Bíblia apresenta, deixando que ela seja a autoridade principal, a fonte da verdade, aquela que deve guiar as nossas crenças, nós vamos perceber claramente que Jesus Cristo ele é um ser que passou a existir, que é dependente de um outro ser, ele não antecede a esse outro ser, que no caso seria o pai dele, e que todos os atributos, divindade, poder, a posição que ele ocupa é dada por alguém que ele chama de pai, independentemente da sua natureza. Ele, estando em corpo humano ou no seu corpo divino, tendo 100% da sua divindade, ele passa a existir. Logo, ele é um ser gerado, ele é um ser criado. E, obviamente, vamos ouvir argumentos aqui sobre essa questão, tentando ressignificar palavras, dizendo que gerado não é o mesmo que criado. Vale lembrar que ambas as palavras são tão semelhantes quanto carro e automóvel. Logo, a definição básica de gerado e criado é trazido à existência.
E Paulo e muitos outros cristãos nos tempos bíblicos tinham essa crença de que Jesus, na sua natureza divina, ele passou a existir. Logo, ele é um Deus criado. Mas agora, querido pastor Hermes, como é que pode ser um Deus criado? Se é um Deus criado segundo o que a gente vê nas Escrituras, então não é um Deus verdadeiro. Como é que pode? Qual que é a sua? E aí, o que você pensa disso, pastor Emerson Cicarelli? Bom, eu quero começar minha apresentação em Evangelho segundo João, capítulo 1, onde o texto bíblico diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Partindo desse argumento, nós temos aqui a pré-existência de Cristo antes de todas as coisas. Se todas as coisas foram criadas por meio dele, ele não pode ser uma criatura, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, Jesus ele pode ser criado. Já dizendo que nós estamos com uma heresia muito grande, de total tamanho nessa mesa, a partir do momento que se apresenta Jesus como sendo criado, como sendo criatura. Ele não pode ser uma criatura, caso contrário, teria que ser criado a si mesmo, o que é ilógico. E todas as coisas inclui tudo que ele é criado. Então, dentro desse texto, nós já começamos com a teologia joanina, no Evangelho de João, mostrando que Cristo, ele é um ser pré-existente. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Esse é o início daquilo que nós vamos apresentar e trabalhar depois, decorrendo outros versículos bíblicos, mas já no Evangelho de João, capítulo 1, nós temos a sua pré-existência. É isso, pastor Carlos. Muito obrigado, querido irmão Francisco, para suas considerações iniciais. Isso, então eu vou defender sim que Jesus ele é um ser criado, provas bíblicas, né, provas léxicos gramaticais que apoiam essa ideia. Por exemplo, o pastor aqui, o Rabino citou a questão da geração de Jesus Cristo, né? Então, se nós dizemos que Jesus não é um ser gerado ou criado, não sai da lógica. Por exemplo, os anjos, em Jó 1,6, são chamados de filho de Deus. Adão foi chamado de filho de Deus. Jesus foi chamado de filho de Deus, não é criado. É sair totalmente daquilo que é lógico e ir para uma coisa que simplesmente colocar suas ideias daquilo que a Bíblia não diz, né? Então, a palavra filho para Adão, para os anjos, são a mesma. Se eles serem chamados de filhos foram criados vieram à existência, então Jesus também, por ser chamado de filho, ele também veio à existência. E nós vamos provar isso. Vou citar aqui, primeiramente, uma obra acadêmica, dicionário de Vine, né? Olha o que ele diz aqui, reforçando o que o meu amigo Rabino disse. Na página 845. Deus gerado. A palavra gerar é vir à existência. Não tem outra definição. Ela é intercambiável com criar. Então, essa ideia de que Jesus sempre existiu, o fato dele ter criado todas as coisas não cola. Porque ele de fato pode ter criado, nós concordamos com isso, mas ele é um ser criado, ele foi a primeira criatura de Deus e a partir de então, por meio de Jesus Cristo, ele criou todas as outras coisas. Isso não impede ele ser um ser criado. É tanto que o lexicógrafo aqui, da própria Assembleia de Deus, diz que Jesus é um ser gerado em João 1,18. Gerar é vir a existir. Por exemplo, na nossa língua portuguesa, quando eu gero emprego e crio emprego, qual é a diferença? Ambos não existiam, mas vieram à existência. Então, a palavra gerar se aplica a Jesus Cristo. Em João 1,18 e também no livro de Provérbios, se der tempo, a gente vai analisar essa questão do livro de Provérbios lá, que fala da sabedoria que existia junto de Deus, mas a palavra gerar também é no sentido de criar. Isso os lexicólogos apoiam tal ideia, não é a ideia da testemunha de Jeová. Ok, muito obrigado, querido PH. E aí, meu amigo, e esse Jesus que você crê é um ser criado? Porque deixa eu te fazer uma pergunta, PH. Logicamente, o senhor não precisa, mas isso soa um pouco de gnosticismo, não soa, não?
de um Deus que era único e que os outros que vieram após dele é uma emanação dele que já não é tão perfeito quanto ele. E aí, querido PH, o que você me diz? Aparentemente parece que porque o Francisco é testemunha de Jeová, o Rabino é messiânico e o Adriano é testemunha de Jeová. É por isso que tem o debate, né? A gente está em lados opostos, né? Os lados aqui não convergem. São teologias diferentes, não é a mesma ideia, não é a mesma ideologia. E se não é a mesma ideia, não é a mesma ideologia, não parece que é a mesma fé. Tem muita contradição e parece até que é uma Bíblia diferente do que a Bíblia que a gente lê. A Bíblia que circula diante da exposição. Se puder colocar meu tempo ali só para eu não atravessar ninguém. Vai lá, fica tranquilo. Então o que acontece? Colossenses capítulo 1, agora apareceu. Colossenses capítulo 1, versículo 15, fala que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Vocês podem fazer uso à vontade. Eu gosto quando o Francisco traz obra na mão, que aí fica fácil para consultar. Qual a diferença na língua portuguesa de sob e sobre? Porque sobre está acima de toda a criação. Alguém que está acima de toda a criação tem uma implicação de não poder ser criado, e é o que o pastor Emerson Cicarelli coloca na questão de Evangelho kat Ioannis ena, Evangelho de acordo com João 1. A gente tem uma outra questão, que é Colossenses capítulo 1, versículo 15, a menção os estin ikon tu theu tua Efrato ou orato protótocos passes quitícios. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Essa questão de primogênito, só na palavra protótocos, ele vem de proto, que é raiz. Então a raiz dele é antes de todas, não tem raiz antes dele quem existiu. Não dá para você trabalhar. E ticto, né, da ideia de criação, de existência. Então o texto está falando que ele é antes de todas as existências, de todas as coisas. E aí o texto de Colossenses, capítulo 1, versículo de número 17, que eu acho que é o problema para vocês, que ele vai dizer o seguinte, que aftus estin propanton, que tapanta en aftu sinestiken. Ele é antes de todas as coisas. Aí eu entrego dizendo o seguinte: quem existiu antes do Eterno? E aí é bonito o discurso que vocês fazem, só que esse discurso não se sustenta diante das Escrituras. Por quê? Porque vocês falam assim, o discurso do Adriano. O discurso do Adriano é esse aqui, vou concluir agora. O discurso do Adriano é esse aqui, em dado momento da história ele foi criado. O discurso do Francisco, em dado momento da história ele foi criado. O discurso do Rabino, em dado momento da história ele foi gerado. Eu pergunto, qual é o momento do marco zero, porque eternidade é marco zero, que Jesus não existia? Ok, eu vou voltar aqui, passar a palavra ao querido Rabino. Querido Rabino, e aí, Rabino, como é que fica? A partir de agora, desse momento, os debatedores terão 3 minutos, poderão ser interpelados e a pessoa que está sendo interpelado, cabe a ele ou não de ceder a parte ou não. Ok, querido Rabino? Então, eu não vejo complicação nenhuma nisso aí. Tá. De forma alguma. Se Deus é eterno, o Criador é eterno, né? Ele é o primeiro e o último. A palavra dele é o quê? A palavra do Eterno. Por exemplo, eu, Ishai, e a minha palavra sou eu mesmo. Então a minha palavra não é posterior a mim, veio existir 10 anos depois que eu nasci, veio a minha palavra. A minha palavra está comigo desde o princípio. Então, o texto de João diz, no princípio era o verbo estava com Deus. A palavra, a minha palavra está comigo. Então, se eu sou eterno, a minha palavra também é eterna. Só que tem uma diferença. Quando eu falo, quando eu tomo uma atitude, a minha palavra cria. Essa minha palavra,
é Yeshua. Mas Yeshua, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou pai. O meu primeiro filho se chama Abiezer. Da onde que ele veio? Da onde que o Abiezer veio? De mim. O Abiezer é uma extensão do Ishai. Mas ele não é o Ishai, ele é uma outra pessoa. A diferença está aí. A palavra de Deus, que estava em Deus, que Deus disse, que Deus falou, a ação de Deus se fez carne. A ação de Deus criou. Haja luz, haja isso, haja aquilo. Então toda a criação foi feita através da palavra de Deus. Então não é errado eu dizer que Deus criou e que Yeshua criou. Aliás, o livro de Colossenses vai dizer que por meio dele, não é? Todas as coisas foram criadas. Hebreus vai dizer, por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? Porque ele é a palavra de Deus. A grande dificuldade é querer que ele, Yeshua, e o Pai sejam uma mesma pessoa. O meu filho Abiezer não é a mesma pessoa que eu, ele é outra pessoa. Ele é uma extensão de mim, mas ele é filho. Então Yeshua é o Filho do Eterno. A palavra se fez carne. E não há nenhuma contradição, no caso, por exemplo, ele não é só chamado de primogênito, que é primeiro filho, primeiro gerado. Ele é chamado de unigênito. Ele é o único filho gerado por Deus. É o único. Então os demais são filhos, mas noutra condição. Agora ele é o único que foi gerado por Deus. Então eu não vejo dificuldade em que eu não quero separar Jesus de Deus no início. Não, no início a palavra estava no Pai, era o próprio Pai. E a palavra, através da palavra, todas as coisas foram criadas. Muito obrigado, Rabino e querido irmão Adriano. E aí, Adriano? Bom, primeiramente precisamos analisar aqui a fala dos nossos colegas e oponentes do PH inicialmente. PH, você afirma que conhece grego. O problema não é conhecer a gramática grega e a etimologia das palavras. O problema é o conceito teológico que vocês que acreditam que Jesus sempre existiu, vocês teologizam a palavra, como se isso fosse grego. E não é. Você sabe tão bem quanto eu a diferença entre um conceito etimológico e um conceito teológico da palavra. Quando você traz, por exemplo, Colossenses 1,15, e aí eu vou permitir que você fale brevemente, por gentileza, em respeito ao meu tempo, você citou Colossenses capítulo 1, versículo 15. E aí você lê em grego, né? Prototokos passes e tisses. Porém, quando você fala em português, você disse primogênito sobre toda a criação. Inclusive, para reforçar que foi exatamente isso que você disse, você até perguntou ao Francisco a diferença entre sobre e sob. Né? Sobre é acima, sob é abaixo. Mas eu queria que você olhasse aí em qualquer manuscrito que você quiser. Encontra para mim, por gentileza, a palavra AP em Colossenses 1,15. Porque se você tiver certo, o PH, lá vai ter o AP, na sua leitura em português. Lá tem, segundo o que você falou em português, é obrigatório que tenha o AP lá. Primogênito sobre AP toda a criação. Foi assim que você falou. E você não pode fazer isso se você conhece o grego. Então, na sua vez de fala, mostre para nós, no grego, onde, quando, como que aparece essa palavra, ou se aparece, né? Essa palavra EP no texto grego de Colossenses 1,15. Porque até onde todos nós aqui somos conhecedores, não existe a preposição EP no texto grego, como você bem trouxe tal informação. E aí, quando fala da palavra protótopos, ela é derivada etimologicamente, tá? É primeiro nascido. Então, Jesus, em Colossenses 1,15,
ele é o primeiro nascido de toda a criação. O léxico de Dreyer, que é o que nós vamos abordar mais à frente, diz que ali é um genitivo partitivo, evidenciando gramaticalmente que Jesus ele é o primeiro de um grupo, de tudo e de todos que foram criados. Logo, obrigado, ele é um ser criado. Pastor Emerson Cicarelli. Vamos lá. Bom, dentro do Evangelho de João, capítulo 1, nós temos aqui a apresentação, no versículo 3, que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. O Rabbi Nishai, ele citou dentro do Gênesis capítulo 1, acredito que foi por esse caminho que ele quis ir, o conceito do haja luz, da palavra, onde Cristo ele é apresentado como o verbo. O que nós precisamos entender é o seguinte, que tanto o Pai quanto o Filho, eles são um. E a palavra, ela não foi criada, a palavra, ela estava com Deus, desde o início. Então, sendo assim, nós temos aqui a pré-existência de Cristo existente. A grande confusão que acontece é a partir do momento onde o verbo se faz carne e habita entre nós. E a partir daí muitos acabam vendo e enxergando isto como uma criação. Mas dentro das vertentes cristãs e da defesa cristã, nós temos a pessoa de Cristo como pré-existente em determinados textos bíblicos, determinados textos da Escritura. Nós temos na manifestação do anjo do Senhor, nós temos a manifestação da própria criação, nós temos ali dentro do livro do Gênesis, quando nós temos o façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A única diferença é que no Novo Testamento, esse verbo se faz carne, habita entre nós, é chamado de filho, mas é existente desde o princípio. Então, a grande questão é que muitos não querem dar a Cristo a sua pré-existência, aonde nós encontramos isso no Evangelho perfeitamente, em outros textos bíblicos e também dentro da teologia joanina. Então, a pessoa de Cristo, ela é pré-existente, sim. A grande confusão que acontece é que muitos acabam achando que no momento em que o verbo se faz carne e habita entre nós, as pessoas começam a achar que ali ele foi criado. Mas diversos textos bíblicos, como também nós podemos ler aqui, no livro do Apocalipse, na carta a Laodiceia, nós temos escrito assim: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui nós já temos que, a partir de Cristo, todas as coisas foram criadas. Ele é chamado de Amém e ele é chamado de testemunha fiel e verdadeira. Como que eu posso ser a testemunha fiel e verdadeira de tudo que foi criado, de tudo que foi gerado, se eu não sou pré-existente e não estou no princípio com Deus? Olha, vamos lá, querido Francisco. Então vamos lá. Então hoje nós vamos tirar essa dúvida totalmente, né? Eu tenho aqui um amigo que é perito em gramática grega, mas eu vou citar outro aqui, ó. Daniel B. Wallace. Quem quiser ver depois o debate, quem vai acompanhar esse debate, por gentileza, vocês vejam a página 128, que Daniel Wallace diz sobre Colossenses 1,15, ó. Prototos paciquiticius, o qual é o primogênito com referência a toda a criação. Olha o que ele fala. Outras possibilidades são genitivo e subordinação. Agora o ponto. Se fosse partitivo, a ideia seria que Cristo faz parte da criação e um ser criado. Então ele admite claramente, se for genitivo partitivo, Cristo é um ser criado. Isso não é a ideia das testemunhas de Jeová, não é a ideia do Rabino, é a ideia de um dos maiores teólogos da atualidade. Daniel Wallace, beleza? Então, reforçando mais uma vez aqui, para que fosse genitivo de subordinação, teria que ter a preposição epi. Então, eu faço esse desafio a qualquer
professor de grego, inclusive o PH, se ele me mostrar ou nos mostrar a preposição epi, que significa sobre, em Colossenses 1,15, nós aceitamos que Cristo é um ser, só se refere à questão do genitivo de subordinação, não o genitivo partitivo. Então, essa preposição não existe em Colossenses 1,15. Desafio qualquer professor de grego a mostrar essa preposição. Aí nós aceitamos que Cristo ele é um ser que está acima de tudo e não foi criado. Aí vamos citar alguns léxicos aqui, ó. Se você pegar o léxico de Tai, ele diz genitivo partitivo, na página 688. Gramática de Fritz Heiger e Cleo Rogers. Genitivo partitivo. Vamos citar outro aqui, em inglês, que eu não tenho todas as matérias em inglês, mas que as pessoas que quiserem adquirir depois eu mando para eles, entendeu? Que fala de um genitivo partitivo, ou seja, faz parte da criação. Eu sei que aqui tem acadêmico, né? O PH é acadêmico, o querido é acadêmico. Você discordaria então de um léxico? Você discordaria do léxico de Taio, da gramática aqui, da língua portuguesa, da língua grega, que diz que, no caso aqui, é um genitivo partitivo? Então, fica o desafio. Aonde está a preposição epi, para ele ser sobre toda a criação, como o PH definiu? Se ele quiser mostrar pra gente, lógico que ele não vai mostrar porque não tem, mas fica para outra oportunidade, e para quem quiser pesquisar vai ver que não tem essa preposição lá em Colossenses 1,15. Então, ele faz parte da criação porque ele é um ser criado. Para ele fosse genitivo de subordinação, teria que ter a preposição epi, e não tem. Querido PH. É que vocês falam como se vocês fossem perito em grego, né? Eu acho engraçado. Isso aí que você tá falando, na verdade, Francisco, é o contrário. O que é um genitivo partitivo? Tá perguntando pra mim? Sim, faz parte das coisas criadas. É isso que eu não sou perito. Eu tô apenas dizendo... Não, então, mas sabe o que acontece? Sim. As coisas aqui ficam fora de lugar. Por quê? O Adriano tá falando lá, que o PH e tal, não sei o que, beleza. Eu vou concordar com vocês que não tem a expressão sobre no texto, e algumas versões, elas traduzem por que se traduz assim, né? Ou por que se coloca essa expressão ali no texto. O que você está falando, que a sua questão, o que você levanta é o mesmo que o Adriano levantou ali, né? A questão é a seguinte, se tivesse, você fala AP, né? Aí seria um genitivo de subordinação, então, na verdade, não é subordinado. Então, se não é subordinado, não significa que foi criado, porque subordinação é algo inferior. Eu fiz uma pergunta pra vocês, e aí é legal que assim, ó, eu não vou responder nenhuma pergunta se vocês não considerarem a pergunta que eu fiz. Eu perguntei pros três. Em qual momento do Marco 0 Jesus não existiu? Eu terminei a minha fala fazendo essa pergunta. Aí vocês ignoram e começam a fazer um monte de perguntas. Eu vou responder. Os estim e quem não tu seu, tu aurato protótocos passes quitícios. Por que foi traduzido sobre toda a criação? Esse artigo, que é o que vocês estão falando, que é um genitivo, e aí você está falando que é um genitivo partitivo, eu indicaria vocês lerem a gramática direitinho, porque na verdade quando se fala de genitivo partitivo, eu estou falando de uma classificação gramatical que indica uma parte superior, ou o todo maior. O que vocês estão falando, na verdade, corrobora com o que a tradução diz, o que o texto diz. Entendeu? A gramática não está indo contra o que o texto fala. Porque é o seguinte, se tivesse contra o que o texto fala, o versículo 17, aliás, o versículo 16, eu vou ler em português. Pois nele foram criados todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam poderes, sejam autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Aí o 17 encerra e mata o seguinte: ele é antes de todas as coisas. Então, esse genitivo pode ser muito bem traduzido ou colocado no texto como sobre toda a criação, porque ele é antes de todas as coisas. Então, se vocês entendem de tradução, vocês vão entender que aqui é uma tradução por equivalência, ou seja, o texto seguinte trabalha com a ideia de que ele está acima de todas as coisas, porque ele existe antes de todas as coisas e que tudo foi criado por ele. Então, se você quiser trabalhar a ideia literal, pode trabalhar, não tem a palavra lá, quero traduzir literalmente. Então não põe a palavra, só que eu tenho a ideia do artigo, né? E aí vocês vão colocar a questão da preposição dizendo assim, ó, é um genitivo partitivo. O genitivo partitivo concorda com o contexto aqui na sintaxe, dizendo que ele é
antes de todas as coisas e não fala nada que ele foi criado. Tá aí. Agora eu reforço. Vocês têm que responder minha pergunta. Qual momento do Marco Zero Jesus não existiu na história? Ok, querido Rabino? Então, aqui parece que não é nós não estamos dirigindo a um público, aqui é uma escola de grego. Eu vou ser sincero, eu não gosto. Eu gosto de falar a linguagem que o povo entende. Não adianta eu estar falando uma coisa aqui que ninguém está entendendo nada. Ah, você está entendendo? Você está entendendo? Beleza. Mas e o povo está entendendo alguma coisa? Veja bem, para mim não há contradição nenhuma nisso aí. Que ele é o princípio, que ele estava no princípio, eu já disse, ele estava como palavra. Pronto. Então não No foi princípio. criado. Ele estava como palavra. Então não foi criado. Mas Se a ele partir- é o princípio, Tá. o princípio não é criado. Mas o texto diz o seguinte aqui, a Bíblia vai dizer o seguinte aqui. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. O que é primogênito da criação? É o primeiro. Mas aqui nesse contexto não é, Rabino. Sabe Não. por quê? Deixa eu explicar uma Mas coisa pro aí senhor. se a Bíblia não está dizendo nada, Não, a Bíblia Aí diz. acabou. A Bíblia diz. Você acaba de assistir mais um corte do Mundo Cristão. Não esqueça de deixar um like neste vídeo, escrever sua opinião nos comentários e se inscrever no canal. Ei, rapidinho aqui. Se você quer começar a ganhar uma renda extra com o YouTube e as redes sociais, acesse o link fixado nos comentários ou na descrição desse vídeo.